E o tema de hoje é gratidão e os níveis de gratidão. Mas antes de eu falar de gratidão, eu quero te perguntar uma coisa. Por que dizemos obrigado? Se nos deparamos com uma palavra parecida com um significado, por que usamos palavras diferentes? Porque a língua, a comunicação, nos dá uma imensidão de significados. E essa talvez seja a graça da vida. E é disso que falamos, da graça. Ser grato está profundamente ligado à graça da vida. E falamos de graça e falamos de coisas engraçadas e nos divertimos. E esse é o sentido de satisfação. E quando a gente fala de satisfação, a gente pensa em felicidade. Por isso, hoje, nós ouvimos tantas pessoas se referirem a um agradecimento como gratidão. E por que abordar a gratidão nos seus níveis de gratidão? Porque ao mesmo tempo em que as coisas são mais ditas, normalmente elas ficam vulgares, elas se tornam populares, elas perdem o poder daquilo que emanamos, da nossa alegria, do nosso jeito de agradecer as coisas pela graça. E eu poderia aqui dizer algo assim, gratidão, e soaria falso. E ao mesmo tempo que eu poderia dizer, sou profundamente grato pela graça. E isso seria verdadeiro. E eu posso dizer que eu sou muito grato por estar aqui, dividindo isso contigo. Porque um outro grande sentido da gratidão é de desejar o bem-vindo. É a sensação de elogiar, de dar as boas-vindas. E essa foi uma outra coisa que sempre me intrigou. Quando a gente responde a um agradecimento com um de nada. Não é só em português que se fala isso. Em francês também se fala de rien, de nada. Mas como pode ser de nada se o outro fez algo por mim que tem o seu valor? Então, misturando um pouco as línguas, eu fui procurar saber um pouco mais sobre essa questão de agradecer, de se obrigar, de ser grato. Em inglês, por exemplo, se diz thanks e grateful. Thanks é algo que acontece para dentro e o grateful é algo que acontece para fora. Mas eles respondem com you are welcome. Você é bem-vindo. Então se responde uma graça com uma outra graça. E isso fica muito mais cheio de graça. Eu, recentemente, por conta de outros estudos, aprendi um jeito interessante, delicado e gostoso de se dizer. Quando alguém te diz obrigado, ao invés de responder de nada, eu tenho dito, você faria o mesmo por mim. Porque quando a pessoa diz obrigado, ela se sente obrigada a te retribuir um favor. E quando eu digo você faria o mesmo por mim, nós nos obrigamos mutuamente. Nós criamos uma espécie de compartilhamento daquilo que foi feito. Há um sentimento. E esse é o ponto que eu quero chegar. Se nós pensarmos nos 3 níveis de gratidão, nós poderíamos pensar no nível do pensamento, do sentimento e do comportamento. O que nós atraímos com essa gratidão? No nível do pensamento, existe talvez esse nível mais cru,
esse nível mais duro, talvez, que é esse nível do thanks, do valeu, dessa coisa de você chamou alguém para consertar alguma coisa na sua casa e essa pessoa resolveu o problema e você diz valeu. Valeu o teu tempo, valeu o teu serviço, ele está sendo pago por isso. Eu não te devo nada por isso. No nível do comportamento, o nível mais corporal, né, que é quando a gente simplesmente se afaga e diz, puxa, muito obrigado pelo que você fez por mim. Eu de alguma maneira, eu vou retribuir isso de alguma forma. Agora, quando eu digo eu sou grato, eu estou envolvido num sentimento. É uma expressão maior, é uma expressão que me leva a um gozo, me leva a uma sensação de bem-estar, de satisfação. Por isso, a gratidão está tão ligada à felicidade. E talvez por isso que as pessoas estejam tão carentes e tão necessitadas da graça. Por isso, tantas vezes nós ouvimos o termo gratidão. Eu espero sinceramente, honestamente, que a gente comece a pensar mais naquilo que nós falamos. É importante cuidar do que a gente fala. É importante que as palavras tenham o poder necessário para atingir aquela revolução que você está se propondo a criar. E nesses níveis de gratidão, quanto mais sentimento eu tiver nisso, mais próximo da grande graça eu estou. E aí se faz necessário nós usarmos as palavras corretas para agradecer. Um outro sentido da graça ou da gratidão tem a ver com aquilo que é agradável. É a mesma origem. Aquilo que é agradável, aquilo que eu me sinto agradecido. Por isso, alguns exercícios de gratidão nos remete a, por exemplo, agradecer por todos os fatos relevantes que aconteceram num dia. Esses dias, por exemplo, eu tive um desconforto físico, de saúde. E pensando nesse desconforto, que não é muito comum, graças a Deus eu tenho uma boa saúde, eu parei para pensar, mas antes agradeci. Porque de alguma forma, aquele sintoma, aquela sensação que eu estava tendo, me fez refletir. Há muito tempo eu escrevi que a doença é um dom divino. Porque a doença nos faz parar, nos faz pensar, nos faz sentir. E aí eu me dei conta, pelo que aconteceu comigo, o tanto de coisas que eu estava engolindo, o tanto de coisas que eu estava deixando de dizer. Até porque se a gente disser tudo que a gente pensa, a gente não sobrevive nesse mundo. Pudera a gente vivesse no tempo dos Lemúrides, em que a gente não precisaria nem dizer nada, as pessoas simplesmente saberiam o que nós estávamos pensando ou sentindo, e tudo seria muito mais honesto, mas não é assim que nós vivemos hoje. Então, muitas vezes nós temos que poupar outros ouvidos e não dizer tudo o que a gente sente, o que a gente pensa. Mas chegou uma hora que eu acho que eu estava acumulando tanto isso, que meu corpo me disse, coloque para fora. E foi o que aconteceu. E foi interessante porque foi sempre oral, e vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Então era aquilo que estava realmente na minha garganta, aquilo que eu não podia soltar, e o meu corpo reagiu simbolicamente, dizendo exatamente isso. Ponha para fora. E foi bom porque eu pude voltar para mim, ficar comigo e ter essa sensação do que estava acontecendo, apesar da enfermidade, e começar a entender que o universo estava me dando um recado. E por isso, eu sou grato. E eu sou grato também pelas pessoas que alegram o meu dia, e eu sou grato também pelas pessoas que criticam o meu trabalho. Eu sou grato pelos eventos que acontecem, que
fazem com que eu seja melhor a cada dia. Sou grato pela informação que me chega, pela possibilidade de eu poder simplesmente aprender algo novo. Sou grato por estar aqui nesse momento gravando esse vídeo. Sou grato porque provavelmente mais e mais pessoas poderão ver, ouvir o que eu estou dizendo. E isso pode ajudar a vida de alguém. E se ajudar a vida de uma pessoa, eu continuo sendo grato. Os níveis de gratidão são aqueles expressos no nosso dia a dia. Quando esbarramos e nos desculpamos, há um agradecimento, há uma consideração com o outro, há uma graça nesse movimento. Por isso a gratidão passou a ser algo tão importante nesses tempos tão bicudos que estamos vivendo. Eu acho bastante curioso, porque algumas pessoas até inteligentes, esclarecidas e com bom acesso muitas vezes criticam as pessoas que dizem gratidão por tudo. E hoje eu entendo que essas pessoas estão precisando de carinho. Então, quando alguém te diz gratidão, responda com gratidão. Não interrompa. Amplie o ciclo. Renove os seus votos com essa pessoa. Se alegre com ela. A gratidão está intimamente ligada com a felicidade, porque a gratidão é um sentimento. São Tomás de Aquino diz que o caminho da gratidão vem em 3 passos. No reconhecimento da graça, na sensação, na emoção que ela te causa e na possibilidade de retribuir. Então eu diria que nós sentimos a graça, nós nos regozijamos, nós ganhamos a emoção, o sentimento, e no momento seguinte nos sentimos obrigados em retribuir, em deixar um legado, em fazer com que a gratidão seja alcançada para mais pessoas. Gratidão por me acompanhar. Eu espero poder contribuir um pouco mais para a vida de cada um, mas já sou grato por ter a oportunidade do universo em estar dividindo isso com mais e mais pessoas. Muito obrigado. Até o próximo. Gratidão.